como foi sua infância e o que você viu no mundo para você conseguir desconstruir a, a falácia do colonizador, digamos. Para você desconstruir essas coisas, porque você vê muito claramente essa diferença entre o que é seu e Uhum, o que introjetaram em você. E eu tô uhum. curioso, como que Isidro percebeu isso? Olha só, é muito interessante, e eu tenho dito assim, às vezes em algumas palestras, não é? Que a fantasia do afrodescendente, né, aquela ideia, naquela África mítica, não é? Ela serve para dissipar as fantasias que o africano tem do Ocidente. O que acontece? A minha infância, né? A minha infância, ela foi marcada pela guerra civil no meu país, em Angola, que durou praticamente quase 40 anos de guerra em Angola, guerra civil, né? Uma parte da minha adolescência foi na guerra civil, né? E eu sou do Sul. E a guerra em Angola, né, praticamente estava muito mais forte, mais evidência no sul de Angola. Só falar mais do Ambo, Bié, Benguela, né, que são as províncias do sul que mais sofreram com a guerra civil. E na guerra, eu penso que alguns dos meus contemporâneos acabaram ter assim uma ideia sobre o branco, né? E era uma coisa do tipo, os meus irmãos lutavam entre si e os brancos nos traziam comida através dos Médicos Sem Fronteiras e a UNICEF. Então, sempre, desde a minha infância, eu olhava para o branco como alguém que vem para resolver, para ajudar, né, para mediar os conflitos entre os meus próprios irmãos, que matavam-se. Né? Ah, com base nisso, eu conheci vários, né, vários brancos que, né, eles olhavam com paixão e ajudavam a minha comunidade, né? Por exemplo, os padres, as madres da Igreja Católica, né? É, as tropas da ONU, por exemplo, quando eu estava no Cubal, eu olhava para eles como heróis. Heróis, porque quando eles entravam, eles mediavam o conflito. E quando eles saíam, a guerra começava. Mas eu estava totalmente insatisfeito, né, com o meu país. Ainda hoje, Angola, né, está numa situação crítica, porque é uma situação que é um país, né, que está em desenvolvimento, está em crescimento, então ainda há muita falta, há muita ausência, não é? Vitor, olha, se tu fores em Angola, você vai olhar nos olhos dos angolanos, eles não vão dizer nada, mas você vai perceber uma denúncia. Você vai perceber uma denúncia. Há denúncia no olhar de todos os angolanos. Há denúncia. Então, quando eu vim aqui no Brasil, eu comecei a perceber, né, que algumas coisas não faziam muito sentido. Quando estava lá em Angola, por exemplo, eu via irmãos e primos que usavam creme para clarear a pele, por exemplo. Em Angola existe um tipo de creme mesmo, creme, não é? Que você coloca e você fica claro, para parecer igual o branco. Isto em Angola, né? As pessoas usavam, acho que deve estar aqui angolano e sabe que tipo de creme estou a me referir. As pessoas usavam. O meu pai, inclusive, usava esse tipo de creme para parecer mais claro, né? Porque ser claro era uma forma de você, de certa maneira, apresentar e mostrar uma beleza e, ao mesmo tempo, dar crédito à sua identidade, à sua personalidade, não é? Eu ia para os bancos em Angola e as pessoas nos bancos em Angola, eram brancos ou claros, ou claras, ou brancas. Então, eu nunca via, por exemplo, um preto, né, numa condição assim superior, a não ser os políticos, ministros, que eram pretos, né? Talvez é o mesmo problema que podemos encontrar na África do Sul, não é? é e isso eu fui me questionando, o porquê disso, qual é o problema disso, por que da falta, por que
às vezes, o tomate tem que vir de Portugal, quando nós podemos ter o tomate aqui também. Então, fui pensando em tudo isso. E com o Brasil, eu sempre tenho dito, e eu não tenho vergonha de dizer, eu aprendi a ser preto, ser negro no Brasil. Eu me descobri preto, negro no Brasil. Porque até então a ideia, a concepção sobre esse conceito racial, essa ideia de eu preto, né? Em Angola, quando lá estava em Angola, era uma fantasia, era uma questão de que eu tenho que ser branco. Até para falar, eu tenho que ser branco para ser aceito na sociedade. Vitor, se tu reparares, por exemplo, os músicos, os cantores, os famosos, quando eles gravam um videoclipe musical, você vai perceber, por exemplo, que geralmente as mulheres que aparecem nos videoclipes são brancas ou mulheres com uma pele mais clara. Então, é um problema antológico, antropológico, é um problema, né, que os portugueses, eles colocaram isso, eles incutiram isso na sociedade. Por isso que quando eles começaram a dizer, olha, a partir desse momento, esse lugar aqui não vai se chamar mais Huambo, vai ser chamado Nova Lisboa. Esse lugar aqui vai ter que ter nome do rei X, Dom Pedro e tal. A partir do momento que eles começaram a fazer isso, né, a dizer para um soba, para uma autoridade tradicional, para um rei, até os reis, né? Os reis em Angola, eu falo isso em Angola porque Angola ele é um país com a conotação de vários reinos, Vitor, né? O A é um acréscimo dos portugueses. O nome verdadeiro de Angola é Ngola com N, não com A, né? Eles colocaram o A, né, para dizer 100. Esse A significa 100. Angola significa reinos. Porque quando eles chegaram, eles encontraram Angola, encontraram reinos. E eles viram esses reinos e eles acrescentaram um A. E ficou Angola. Por isso é 100 reinos. E até hoje ninguém se questiona sobre isso, né? Então, nessa literatura que eu trago, né, e para dizer, Vitor, o livro Maria Madalena ele foi indicado para o Prêmio Jabuti, para este ano, inclusive, né? Porque é um livro de estreia, é um livro como um ato de protesto, né, e dizer, até um certo ponto, de que precisamos sair, né, desse discurso do colonizador. Precisamos sair disso, né? Em Angola, quando alguém está muito claro, nós falamos, puxa, você tem uma vida muito boa, né? Que bom. E eu vou para lá e eu digo assim, não é isso, né? Porque, afinal de contas, eu creio que há possibilidades, e eu acredito que a partir da literatura, a arte, sendo o caminho mais fácil para humanizar o mundo, eu creio que só através da literatura, desse conhecimento, desse valor, as tradições, a oralidade, que o continente africano deixará de ser cliente do Ocidente. Caso contrário, né, o continente africano ainda continuará a ser escravizado pelos ocidentais. Não mudou nada, Vitor, não mudou.